Beleza, então nós fizemos o quê? Fizemos aí as 4 operações, testamos pelo Postman, tá? Nós poderíamos também ter testado pelo Insomnia ou por qualquer outro meio, tá? É, qualquer outra ferramenta para te auxiliar a montar esses requests aí. Bom, no curso anterior, nos modos anteriores aí desse mesmo curso, nós fizemos aqui o código nativo, né, no server nativo, e nós fizemos até a leitura de arquivos, lembra? Nós fizemos até o carregamento de um home, manualmente. Será que isso daria para fazer também com o Express? Daria também, claro. Então perceba, nós temos aqui o nosso home HTML, uma página home, né, bonitinho aqui, e eu quero simplesmente fazer isso, apesar de que o que nós temos que entender aqui é o seguinte, deixa eu abrir aqui e desenhar um pouco. Olha só, quando nós vamos fazer uma aplicação, existem infinidade de formas de fazer a mesma coisa, né? Então imagine que você está criando aqui uma API, né, um servidor, vamos colocar aqui um servidor. Tá? Quando eu falo servidor aqui, uma aplicação server, dentro do servidor, uma aplicação aqui no nosso servidor, um app, tá? E esse app, ele pode servir para o cliente, por exemplo, páginas HTML. Ele pode servir também para o cliente, por exemplo, JSON. Então nós podemos chamar essa parte aqui que está servindo esse JSON, podemos chamar de API, certo? Mas a mesma aplicação que serve JSON, ela também pode servir páginas se a gente quiser. Existem várias formas de se desenvolver uma aplicação, web, por exemplo, né? Então o nosso servidor, ele pode ser nós podemos construir uma aplicação totalmente server-side. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós podemos ter templates aqui do lado do servidor, páginas HTML que são construídas aqui no servidor e são entregues para o cliente já pronta. Ou seja, quando o cliente solicita, eu quero uma página, o servidor, a nossa aplicação, já processa essa página e entrega esse HTML processado dinamicamente com conteúdo, por exemplo, de banco de dados que está no lado do server. É uma aplicação server-side. Tá? Hoje, nós usamos muito mais aplicações que são divididas em client-side, aplicações client-side e server-side. Tá? Então, quando nós temos uma aplicação completa aqui no front-end, por exemplo, utilizando JavaScript puro, utilizando Vue.js, utilizando React, utilizando Angular. Então, normalmente, essas aplicações, o que elas fazem? Elas consomem do servidor apenas dados. Né? Então, você tem aqui uma API, você solicita dados e ele te entrega dados. Tá? Então, normalmente, essa aplicação é uma aplicação totalmente independente dessa outra aplicação. Então, nós temos duas aplicações. Uma aplicação do lado server e uma aplicação do lado client. E elas se comunicam por meio de requisições, requests e response, onde o seu server fornece dados, conteúdo e não páginas. Tá? Sendo que as páginas são construídas aqui nessa outra aplicação. Então tem isso daí. Tá, mas você pode também construir uma aplicação, como nós estamos fazendo aqui nesse exemplo, simples, uma aplicação que você fala, não, eu quero uma página. Você pede para a nossa aplicação Node.js, eu quero a página index, por exemplo. Então ele mesmo vai te dar, por exemplo, o index. Tá? A partir desse index eu quero fazer comunicação REST, também pode. Então perceba que você criou uma espécie de template aqui na sua aplicação server. Ele entregou esse template, entregou esse index.html, esse conteúdo para você, tá aqui. Você pediu uma página, ele entregou um conteúdo estático, com imagens, com fotos e etc. Tá? E a partir daqui, em background, você começa a fazer a conversa com a mesma aplicação, tá? Só que utilizando as rotas para fazer a comunicação JSON. Você fala, agora eu quero conteúdo, eu quero JSON. Ok, então ele manda JSON. Então a gente pode chamar que aqui por baixo dos panos ele está falando com a API, tá? Uma API RESTful, tá? Que está pedindo dados e recebendo dados por meio das rotas. E aqui nós podemos dizer que essa primeira requisição é uma requisição para raiz. Eu fiz uma requisição para raiz, ganhei um index de presente e por baixo desse index, agora a comunicação é feita por meio do JSON. Tá? Então existem várias formas, várias abordagens. Então nesse caso ele tem uma parte que é server-side, né? Que é para carregar a primeira página, e depois todas as outras comunicações é feita por meio de API, tá? Então isso tudo dentro de uma mesma aplicação Node. Então vamos supor que nós queremos que o nosso Express ele entregue para o nosso cliente agora o conteúdo de uma página HTML. Falei, Express, eu vou digitar barra aqui, você me dá uma HTML, ok? Beleza, então vamos fazer isso. Como nós vamos fazer isso? Será que dá para fazer utilizando o mesmo modelo?
Então vamos abrir aqui o que nós tínhamos feito. Nós tínhamos feito aqui no código nativão. Tínhamos feito o quê? Vamos até dividir aqui a tela em duas. Nós tínhamos feito assim. Nós fizemos o quê? Utilizamos aqui o pack de path, né? Então esse path ajuda a gente muito nisso, tá? Então podemos até aproveitar o mesmo e trazer para cá. Vamos trazer ele aqui para o nosso Express. E essas rotas aqui, vamos modificar o nome delas. Vamos colocar assim, a partir de agora, elas vão ser usuário, tá? Tudo vai ser usuário. Se eu quiser fazer um cadastro de usuário, vai ser barra usuário. Sempre vai ser barra usuário, tá? Isso. E aqui também a mesma coisa, tá? O usuário. Ok. Então nós temos aqui todas as rotas chamando o usuário. Então para eu atualizar eu tenho que vir aqui no meu get e colocar usuário. Para ele funcionar, usuário. Aqui. Ok, chamou pelo get. Se eu vier no post direto aqui e fizer, ele vai dar aqui 404 not found, ok? Então isso aqui já é uma mensagem padrão, não encontramos. Não foi encontrado aí a nossa página. Então para isso eu preciso atualizar aqui o usuário para todo mundo. Então vamos fazer essa correção aqui, salvar, send, mesma coisa aqui no delete, usuário, salvar, send, e aqui no put, mesma coisa. Ok, então tá tudo atualizado aqui, beleza? Agora eu vou colocar uma rota que vai responder na raiz. Então quem fizer uma requisição na raiz pelo método get, eu vou chamar aqui a minha function, que vai ser também um request e um response, mesma coisa, arrow function. Tá, quando eu tenho apenas uma linha, nesse caso aqui, ó, eu nem precisava desses chaves, tá? Por quê? Porque eu só tenho uma linha, ok? Quando eu tenho só uma linha, só uma resposta, só um comando dentro da function, então, Ctrl Z, eu não preciso ter esses chaves aqui, nós já vimos isso anteriormente. Então deixa eu já remover aqui para ficar um pouquinho mais enxuto. Não era muito bem o foco aqui, mas como eu vi agora, eu já vou arrumar. E aqui eu vou colocar a function, não preciso pôr function, perdão. Aqui eu vou colocar abre e fecha chaves porque eu preciso de mais coisas aqui, que é a leitura do arquivo, tá? Então eu vou fazer aqui, eu vou utilizar o path da mesma forma como nós utilizamos no anterior. Tá? Como que nós utilizamos no outro jeito? Nós viemos aqui e falamos assim, ó, eu quero acessar a pasta public. Olha só o que ele fez. Eu quero acessar a pasta public home, certo? Ele colocou assim. Então deixa eu colocar dessa mesma forma. Coloquei aqui, ó, path.join, pego o dir name, que é onde eu estou, vai lá na pasta public e no arquivo home. E agora eu posso utilizar um recursinho bacana, que é o res.sendFile, certo? Se eu fizer o res.sendFile, olha só o que eu tenho aqui. Eu falo assim, ó, mande o arquivo home. Olha só que interessante. Então eu criei aqui home, certo? E falei, ó, sendFile. Quem fizer pela requisição get vai receber esse file aqui. Vamos ver se isso é verdade? Vou fazer até pelo Postman mesmo. Vou fazer uma get na raiz aqui. Eu poderia ir direto no site, ali na página, tá? Mas eu vou deixar uma rota aqui também para você ver que também dá para fazer por aqui, obviamente. Então vamos chamar aqui de home. Vou chamar esse cara aqui de home. Beleza? Chamei de home. O que é o home? É um request para raiz. Olha lá. É um request para raiz. Então, mandei. Ele entregou aqui um HTML para o browser. Olha só o que tem nesse HTML. Tem aqui tudo aquilo que tem no arquivo home. Se você olhar aqui o arquivo home. Aqui, é esse código aqui, certo? Então olha só o que ele vai entregar para o browser. Isso daqui. Isso quer dizer que, se eu vier aqui na raiz. E trazer home, welcome, beleza? Aí você fala assim, bom, mas peraí. Pelo que eu vi, esse arquivo home tem CSS, tem JavaScript, tem tudo isso. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que vir aqui e arrumar o meu camarada aqui. Eu teria que fazer isso para o meu HTML, teria que fazer isso para o meu JavaScript, né? O que mais? Teria que fazer isso para todo mundo. Mas eu já nem vou perder meu tempo fazendo isso aqui, tá? Já vou mostrar aqui logo um recurso interessante que nós temos aqui no Express, que é o seguinte: ao invés de eu ficar trabalhando um por um, aqui rota por rota, definindo um por um, nós podemos colocar isso aqui em comentário e trabalhar com o conceito de static. Tá? Então o Express tem essa facilidade
Para fazer isso, nós podemos colocar assim, ó, app.use. Esse use é interessante. Perdão, user não, use. Tá? E a gente trabalha aqui com um conceito aqui dentro desse cara, a gente passa um objeto que corresponde a um middleware, que nós vamos ver já já. Tá? E o middleware ele faz essa execução. Toda vez que eu estiver utilizando, fizer uma requisição, ele vai passar por esse caminho. Tá? Então o middleware é algo que acontece automaticamente toda vez que você utiliza o Express. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dizer assim, a cada requisição que for feita, eu gostaria de definir que a pasta estática, que nós vamos estar trabalhando com arquivos estáticos, é a pasta public. Tá? Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e falar assim, ó, ei, Express, é o seguinte, habilite a pasta estática, tá? express.static, ok? E aí eu falo aqui qual que é o caminho da pasta estática. Bom, se nós já temos aqui um objeto que faz essa referência para nós podemos inclusive utilizar. É a mesma coisa esse cara aqui. Eu posso só copiar esse camaradinho aqui e colocar aqui dentro. Só que nesse momento eu não estou abrindo o arquivo, né? Então eu estou dizendo só a pasta. Então para mim só me interessa o local onde estou, o dir name, o local atual, barra pasta public. Então é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que todo request que você fizer, ele vai entender que se for na pasta public, ou seja, ele vai considerar um arquivo que você está pedindo e vai entregar para você o código do CSS, o código do Home, o código do Home CSS, o Home HTML e o Home JS. Tá? Então, ou seja, ele entendeu que tudo que está aqui dentro, basta você pedir conforme está aqui e ele vai te entregar. Tá? Essa aqui passou a ser a raiz da pasta public. Ou seja, você não precisa fazer um mapeamento para cada arquivo mais. Você falou, ó, essa pasta aqui você entrega para quem está fazendo request para os arquivos que estão dentro dela. Ok? Então vamos ver se isso funciona na prática. Salvei. Vou vir aqui. Primeiro vou manter aqui e ver se está funcionando. Beleza, olha lá. Opa, não tá beleza não, hein? O que ele falou? Ele falou, não tem get, não tem, a raiz não funciona. Né? Então você fala assim, bom, mas de fato, né? Ele, não tem nada na raiz. Eu não falei que ia ser assim, que carregasse já ia carregar um index. Então será que se eu fizesse assim, um home, por exemplo? Será que se eu fizesse assim, home.html, ele funciona? Opa, ele funcionou. Ele me deu um home HTML. Tá? Então quer dizer que a pasta estática está funcionando. Então será que se eu fizer um home.js aqui, ele me traz? Olha, me trouxe um home.js. E será que se eu fizer um home CSS, ele me traz? Me trouxe. Então se eu vier aqui e carregar o meu... Aqui por enquanto não tem nada, não tem nenhuma requisição respondendo pela página inicial. Mas se eu fizer aqui uma requisição pelo home.html, por exemplo, ele vai dar certo? Deixa eu verificar. Olha só, deu certo. Olha que interessante. E se eu viesse aqui e renomeasse o meu arquivo home para index? Deixa eu fazer um trem aqui. Para index. Tá? Se eu fizesse isso e batesse na raiz, olha só, 300. Pum. Olha só, parece que se eu fizer com index é automático, eu não preciso criar uma rota. Será que é verdade mesmo? Vou abrir uma aba anônima para ver se não tem nada aqui me sacaneando no cache. Bati o 300, por padrão o index é o arquivo inicial. Tá? Então perceba que eu não precisei digitar /home, ele pediu o index e o index fez por baixo dos panos o que? As requisições para os arquivos CSS. Se você vir aqui em sources, você vai ver, baixou aqui o index por padrão, é um arquivo padrão, quando você não fala o que você quer por padrão é o index. Então JS e o Home CSS, ok? Se você vier aqui no source. Tá, você também pode vir aqui no network e ver, olha só, não tem nenhuma página carregada aqui. Se eu fizer assim, ó, carreguei, o que ele fez de network? Vamos olhar aqui. Opa, ok. Deixa eu ver se eu consigo espichar aqui. Beleza, olha só, o que dá pra gente enxergar. Então, o que é o localhost? Ele é essa página. E por trás dos panos ele fez um request para esse arquivo, olha só. Localhost 3000/home CSS. E também fez o localhost 3000/home.js. Tá? Então só para você ver aqui quais foram os requests que foram feitos ou realizados depois que eu bati aqui localhost 3000. Tá? Então por baixo dos panos eu chamei uma página que por baixo dos panos chamou outras coisas e estão todos aqui. Todos os arquivos estão disponíveis aqui. Tá joia? E o resultado final foi esses elementos aí, todo pintadinho, com esses efeitos, etc. Beleza? Então nós aprendemos a fazer aí com
com Express, também o que nós já tínhamos feito no nativo, para que a gente possa fazer aí o nosso CRUD, tá? Então o próximo passo agora já é começar a construir aqui dentro o cadastro de usuário, o cadastro, alteração, delete, deixar pronto o CRUD de usuário aqui. Beleza? Então até o próximo vídeo, meus nobres.